Boa noite. Vamos chegar que a casa é sua e esse conteúdo é exclusivamente para vocês. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Programa de Laranja da Fundação Solidariedade. Eu sou o Jaime Dias, coordenador de campo na Fundação Solidariedade para o Projeto de Laranja no Brasil. Primeiramente, você que está nos assistindo não conhece a Solidariedade, nós somos uma organização internacional da sociedade civil que atua há mais de 12 anos no Brasil no desenvolvimento de cadeias agropecuárias para que elas sejam mais sustentáveis, sendo socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. Atualmente, nós desenvolvemos projetos de sustentabilidade com diversos parceiros nas cadeias de algodão, café, cacau, cana-de-açúcar, erva mate, pecuária, soja e, claro, com a laranja. Já para os telespectadores que conhecem a Solidariedade e o projeto Fruto Resiliente, essa é mais uma live do nosso programa, onde trazemos conteúdos de suma importância para produtores e produtoras rurais, em especial citricultores. Para ficar bem claro para todos vocês que estão nos assistindo, falo mais uma vez, o projeto Fruto Resiliente tem como objetivo incentivar e promover práticas mais sustentáveis a produtores de laranjas nos estados de São Paulo e Minas Gerais, no cinturão citrícola brasileiro, através de treinamentos e assistência técnica gratuitos. Se você tiver interesse em saber mais, entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp que estão na descrição desse vídeo. No dia 15 de setembro, quase 2 semanas, realizamos um dia de campo no IAC, no Centro de Citricultura Silvio Moreira. Dia de campo esse que contou com a presença de pelo menos 70 pessoas, sendo esse dia de campo voltado para produtores rurais do projeto. O objetivo desse evento foi conectar produtores rurais a pesquisas e tudo que há de mais moderno e inovação em citros, considerando que o Centro de Citricultura Silvio Moreira, do IAC, é referência mundial em estudos e pesquisas de citros. Entre os mais diversos temas que foram tratados nesse dia de campo, tivemos lá várias estações com experimentos voltados para o produtor rural. Um deles chamou muito a atenção de praticamente todos os produtores que estavam lá, que foi o estudo do Rodrigo Martinelli, falando sobre manejo mais sustentável de plantas daninhas em citros. Depois desse dia de campo, muitos produtores entraram em contato com a gente, querendo a apresentação do Rodrigo, querendo saber mais sobre o assunto. Diante disso, decidimos aprofundar. Então, hoje, eu tenho o prazer de apresentar essa live a vocês com ele, que é mestre, doutor, pesquisador científico de pós-doutorado pelo IAC, pelo Centro de Citricultura Silvio Moreira, o Rodrigo Martinelli. Essa live compõe uma série de outros vídeos, cartilhas e podcasts sobre diversos assuntos voltados a orientar o produtor rural. Eu já disse antes, hoje o nosso convidado especialista é o Rodrigo Martinelli. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que esse bate-papo seja muito proveitoso aos nossos espectadores. Esse evento deve durar mais ou menos 1 hora. Se vocês que estão nos assistindo tiverem alguma dúvida, por favor, utilizem o chat do YouTube, que a nossa equipe vai coletar as perguntas e vai trazer aqui para o nosso bate-papo para a gente estar respondendo para vocês. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Antes de tudo, antes de qualquer coisa que eu vá aprofundar no tema, eu queria perguntar para você, Rodrigo, esclarece para quem está nos assistindo que não sabe o que é uma planta daninha. Boa noite, Jaime. É um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo aí de casa. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, planta daninha é aquela planta que a gente não quer em determinado momento no nosso sistema produtivo, né? Pode ser desde o mato, que a gente chama, ou pode ser até uma planta que você cultivou antes, você está com um novo cultivo, uma planta de milho num cultivo de soja, ela pode ser uma planta daninha. Então, tudo que vai te causar dano. Aí a resposta já está no nome, né?
Entendi. Bacana, Rodrigo, muito obrigado. E por que se fala em manejo mais sustentável de plantas daninhas? Por que é interessante a gente tratar, a gente cuidar com essas plantas nos nossos pomares, nas plantações, no dia a dia, no campo? O que essas plantas podem causar para o produtor rural? Então, Jaime, elas podem ocasionar muitos danos que eles podem ser tanto direto, né, pela competição ali de recursos essenciais, como luz, água, nutrientes, né, e como danos indiretos também, né? Elas podem ser hospedeiras intermediárias de pragas e patógenos, elas podem secretar substâncias alelopáticas ali, que são substâncias que a cultura pode absorver depois e pode ter alguma substância que pode inibir algum processo da planta. Isso é uma característica da planta daninha, a agressividade, né? Então, ela secreta uma substância para competir com uma vizinha. Então, seria basicamente isso. A planta ela vai competir com a outra pelo espaço, né? E isso, sim, vai reduzir a produção dos citros, né? E a gente fala, hoje, sustentabilidade é a palavra da moda, né? Então, a gente tenta trazer manejos que sejam mais sustentáveis, né? É difícil definir o que é sustentável fechadinho, né? Mas a gente tenta trazer opções que sejam mais sustentáveis. Certo? Nessa sua explicação, Rodrigo, considerando as plantas daninhas, as plantas que estão ali, né, na plantação, que não seja por vontade, ela não foi plantada ali, né, com o intuito comercial que seja, ou para extrair aquele produto, então ela pode competir por luz, por nutriente, por espaço, ela pode estar subtraindo aquilo que é destinado para a planta, tanto o espaço que foi planejado pelo produtor no plantio, ou até mesmo aquela quantidade de insumos que foi colocado ali para aquela planta que foi feito. Imagina um estudo, né, diante da necessidade dela, essas plantas também podem estar subtraindo da cultura o que é direcionado para ela. É isso mesmo, Jaime. E essas plantas, elas são especialistas nisso. Elas são muito mais rápidas em absorver os nutrientes do solo do que as plantas cultivadas, né? Elas são plantas menores, elas gastam toda a energia delas, né, para acabar o ciclo delas um pouco mais rápido, se reproduzir mais rápido. Então, como que elas conseguem isso, né? Sendo mais eficazes do que as culturas, que foram as plantas que a gente foi selecionando ao longo do tempo, né? Certo. Rodrigo, como eu citei aqui, um dos principais objetivos, né, da gente estar fazendo esse nosso bate-papo aqui, voltado para os produtores rurais, é que o seu estudo que você fez, manejo mais sustentável de plantas daninhas em citros, chamou muito a atenção dos produtores rurais. Porque uma das coisas que você mostrou lá é que o principal manejo adotado pelos produtores rurais hoje, que é o uso de herbicidas para controlar as plantas daninhas, muitas vezes o produtor não fazendo o uso correto, ele pode causar um ciclo vicioso na cultura, gerando baixa produtividade. Você pode explicar melhor para a gente? Pode contar como que é esse estudo que você fez? Quais foram as conclusões que você tirou? Sim, sim, Jaime. Esse é um estudo bem importante, né? A gente publicou em 2 artigos separados, né? Uma parte de campo e uma parte mais virado para fisiologia mesmo, né? Que foi recém-publicado. Assim, essa é uma história que é um pouco longa, né? Tem que dar um contexto aí para quem está assistindo a gente. Sim, os herbicidas é o principal método de controle, né? Ele é o mais viável economicamente, é o mais fácil de ser feito, né? Porém, tudo isso começou, né, essa pulguinha atrás da orelha, começou até com participação da minha família, que eu via que reclamava, que depois começou a usar herbicida, começou, parece que, baixar a produção. Então, coisas que meu pai ficava me falando, assim, depois que eu estudei agronomia, que eu comecei a ver que eu conseguiria responder isso, né? É uma pergunta muito antiga, né? Lembrando aquilo, né? O herbicida, ele foi feito para matar uma planta, né? Ele é uma molécula que o objetivo dela é esse, né? E o que que acontece? Principalmente em produtores médios ou pequenos de citros, né? Lembrando que antigamente ainda citros era mais famílias ainda, né? Não tinha tantas empresas e tal. Antes de vir o glifosato, por exemplo, ele é o principal herbicida no mundo, é o mais bem sucedido, né?
A história dele, quando ele foi lançado nos anos 70, antigamente era feito por capina manual. Aí, quando ele chegou, ficou muito fácil de controlar. Com uma aplicação, você controlava tudo, não tinha tanto gasto, era bem mais barato do que a mão de obra, né? E o produtor de citros, ele meio que se acostumou com isso, ele se acomodou com isso. Então, ele só usou glifosato durante décadas. E isso, o que aconteceu? Foi selecionando espécies de plantas daninhas resistentes e também algumas que são tolerantes, né? Tem uma diferença. Tolerante é uma planta que sempre aguentou uma certa dosagem do glifosato. Ela tem algo nela que ela sempre aguentou. E quando você seleciona biótipos resistentes, é que você foi tornando a população resistente, né? E com isso, com os baixos níveis de controle ao longo do tempo, os produtores que não tinham a informação, Jaime, o que eles faziam? O que era mais fácil? Ah, não estou conseguindo controlar, vou aumentar um pouquinho. Vou aumentar a dose, vou aumentar a frequência de aplicação no ano. Ah, 2, 3 vezes não está dando certo, vou fazer mais 2, 3 no ano. O produtor tem aquela mentalidade de querer ver tudo torrado, mato, de querer ver tudo controlado, só que nem sempre esse 100% controlado, às vezes é o melhor, tá? Então, com isso, a gente foi escutando vários relatos de produtores também, isso é uma participação importante nessa pesquisa, até lembrar isso, relatos que viam as plantas estranhas, as plantas travadas, né, não estava mais produzindo tão bem. Então, o que acontece? O glifosato ele é um herbicida sistêmico, e qualquer erro na aplicação que você faça, pode ter deriva, pode ter o contato desse herbicida com a planta de citros, né? E ele andar na planta. E se ele andar dentro da planta, né? Grosseiramente falando, o termo é translocar, né? Ele andando dentro da planta, ele vai agir. E ele vai para as zonas da planta que estão em crescimento. Então, um ramo que era para você ter, tá cheio de outros ramos e folhas, você não vai ter. E com isso, lá no fim, você perde a produção. Então, tudo começou com isso, Jaime, com essa pulguinha atrás da orelha, achando estranho o que estava acontecendo, e não tinham estudos assim que mostravam exatamente o que acontecia, então a gente quis mesmo desvendar isso e a gente testou durante 5 anos em campo vários tipos de dose e frequência de aplicação do glifosato. Que bacana, que bacana. Imagina o resultado que vocês têm de um trabalho que foi feito durante 5 anos, avaliando a influência da aplicação desse produto. O que você pode contar para a gente? O que você identificou através do seu trabalho com o uso de glifosato durante esses 5 anos? Foi benéfico para a cultura? Conta mais para a gente o que você avaliou, quais foram os comparativos em relação à quantidade, em relação a variedades de citros. O que você conta, o que você pôde enxergar no seu trabalho que pode contribuir tanto com a citricultura quanto com os nossos produtores que estão nos assistindo? Jaime, primeiro, a gente partiu do princípio, vamos pegar a laranja pera, por exemplo, uma das principais variedades, né, de laranja doce, né? Então, a gente partiu disso, de pegar um pomar representativo, né? E desse pomar, a gente fazia, assim, vários tratamentos que mostravam desde dose baixa, então a gente começava ali do zero mesmo, a testemunha nossa, até doses altas, né, de 6 litros por hectare. Se a gente for pegar, por exemplo, o Roundup original, 6 litros dele. Então, foi de 0, 1,5, 3, até 6 litros, tá? Sem nenhuma aplicação no ano, até 4 aplicações no ano. Então, a gente teve essas duas respostas, tá? E o que a gente avaliou? A gente avaliou, primeiro, o controle de planta daninha. Tá sendo legal? Não tá? Tá tendo espécie resistente? Não tá? Então, desde de ver no campo o tanto de daninha que tem, até coletando semente de daninha e testando em laboratório e casa de vegetação o tanto de resistência que essas plantas têm, e também o que acontece com a cultura. A gente viu o que acontece com a planta daninha e o que acontece com a cultura, tá? E o que a gente, assim, viu, o que foi muito bacana é que a gente não esperava, a gente escutava falar que poderia fazer mal, mas a gente não imaginava o tanto, tá? E, assim, um dos principais resultados é que a gente vê que os malefícios do uso excessivo do glifosato superam os benefícios dele como um controlador de planta daninha.
Então, é isso que ficou a mensagem desse estudo, tá? Quando a gente começou a aumentar muito a dose e a aplicação, o número de aplicação no ano, caiu o crescimento, caiu produtividade, tá? E também até começou a diminuir o controle de planta daninha, o que geralmente o produtor pensa o contrário, né? Quanto mais eu aplicar, mais eu vou controlar. Foi o contrário, a gente começou a realmente selecionar espécies no nosso campo. Então, em síntese, assim, Jaime, foi isso. Foi bem impactante mesmo os resultados, tá? Então, você pôde observar através dos seus estudos que o paraquat, na verdade, estava fazendo um efeito contrário, ao invés de inibir as plantas daninhas, proporcionando melhor produtividade na cultura, ele estava diminuindo a produtividade, é isso? Isso, o glifosato, né? Ou glifosato, né? A partir de um certo ponto, a partir de 3 a 4 aplicações no ano, acima de 3 litros por hectare, o efeito maléfico dele, por intoxicar a cultura, foi superior do que o efeito benéfico. Ou seja, mesmo se ele controlasse 100% das daninhas, ele produziu menos do que um lugar que controlou 80% das daninhas. Mais ou menos assim, grosso modo, seria isso. O mato, vamos supor, em alguns pontos o mato controlou 100%, só que teve o efeito indireto na planta. A planta teve um menor crescimento, uma menor produção. E às vezes o lugar que não controlou tanto, em alguns anos a gente viu isso, produziu mais. Ou seja, a intoxicação dele foi superior ao benefício de controlar o mato. Entendo. Rodrigo, diante do seu estudo, qual que foi a dosagem mais interessante, mais eficiente para a aplicação? Ou, se não é correto dizer dosagem, qual foi a melhor estratégia que mais gerou produtividade? Aproveito para perguntar, que é uma questão que eu venho trazer adiante. Além do glifosato, o que o produtor pode fazer para diminuir o uso do glifosato? Alguma prática alternativa? Então, qual a dose recomendada e o que o produtor pode fazer além do glifosato para controlar as plantas daninhas? Sim. Ô, Jaime, é assim, né? A gente consegue concluir com as condições que a gente encontrou no nosso campo, né? Com a população de Claro. daninhas que tinha lá, pode ser que em alguns lugares mude um pouco. Mas o que que a gente viu? Que a partir ali da dose de 3 litros por hectare, isso do Roundup original, né? Ele tem uma certa concentração, o que dá 1.080 gramas de equivalente a ácido por hectare. É assim que se vê o glifosato, tá? Porque você pode ter outros glifosatos de outras marcas e cada um tem a sua concentração. Então, eu não posso fixar um litro aqui para te passar, tá? Mas o que eu posso falar, acima de 1.080 gramas do equivalente ácido, com 4 aplicações no ano, começou a cair a produção e o crescimento das plantas. Só que é interessante frisar, né? Então, a gente não, para não usar o glifosato, não é bem assim, porque as parcelas, os lugares que a gente não aplicou, como que a gente comparou? A gente fez a capina mecânica, né? Com roçadoras mecânicas. Então, contrastou onde não tinha o químico, que seria a nossa testemunha, com lugares que tinham o químico, que são essas várias doses e aplicações do glifosato, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a roçada mecânica e até 1.080 gramas do ativo do glifosato e em até 3 aplicações, o glifosato ele deu mais produção, tá? Então a gente não pode excluir ele, só tem que usar moderadamente. Lembrando, até já fazendo um gancho para a sua segunda pergunta, quais são as estratégias, né, no manejo de planta daninha? É você rotacionar o mecanismo de ação. Você pode rotacionar o herbicida, mas às vezes o mesmo herbicida, 2 herbicidas podem ter o mesmo mecanismo de ação. Então isso você não está rotacionando, tá? Por que que eu falo isso? Porque o glifosato ele é o único que tem esse mecanismo de ação. Então a gente não pode também perder ele pensando num manejo de resistência de planta daninha, onde você tem que rotacionar os mecanismos de ação. Então, assim, o uso moderado dele é recomendado, só que não só ele, você tem que usar outros mecanismos de ação para você fazer um manejo de herbicida. É isso que o produtor de citros, ele perdeu com o tempo, Jaime.
porque era muito fácil controlar com um só, e ele está tendo que reaprender isso hoje em dia. Tem outros mecanismos de controle, né? Outros tipos de controle, a gente pode falar da roçagem ecológica depois também. Então você tem que, além de rotacionar mecanismo de ação do químico, você tem que procurar outros métodos. A roçagem ecológica, já aproveitando isso, ela é uma estratégia de manejo que a gente consegue jogar palha, jogar biomassa em volta das plantas de citros, e com isso você tem outros tipos de controle, né? O controle físico pelo abafamento da palha, até controle químico pela palha, porque a palha ela secreta substância alelopática, como eu falei no começo, dentre outros. Então, tem outras opções. O importante, se usar o glifosato, não usar só ele, usar ele uma vez no ano e depois outros herbicidas, tá? Muito interessante isso que você disse, porque, na verdade, o glifosato é um princípio ativo, né? E o produtor rural não adianta ele trocar o produto de nome comercial X pelo produto Y, tendo o mesmo princípio ativo, né? Perfeito. Ô, Rodrigo, aproveitando o que você comentou sobre a roçadeira ecológica, eu falo para quem está nos assistindo, a gente já fez um podcast sobre a roçadeira ecológica, a gente já fez uma live também como essa, onde a gente se aprofunda bastante nesse assunto, porque a roçadeira ecológica, como uma prática muito bem vista na citricultura sustentável, então a gente tem esse conteúdo disponível no portal Citrus Conecta. Aproveito para, mais uma vez, reforçar o convite para quem está nos assistindo, acesse o Citrus Conecta para consumir, fazer uso do nosso material. Aproveite também para entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está aqui na descrição desse vídeo. Rodrigo, o que mais a gente pode citar de práticas alternativas, práticas mais sustentáveis para combate de plantas daninhas? Por exemplo, você citou a roçadeira ecológica, né, que tem vários benefícios. Ela faz a limpeza, ao mesmo tempo que ela disponibiliza aquela matéria morta que vai servir como matéria orgânica, vai abafar o solo, diminuir o abafamento, ele vai diminuir a incidência de crescimento de novas plantas, uma vez que ele vai inibir luz solar, ao mesmo tempo retém água no solo, então tem diversas vantagens. Você pode citar mais alguma outra? Da roçagem ecológica, Jaime? Não, mais algum outro método alternativo para controle de plantas sim. daninhas? Sim. Para citros, assim, como ela é uma cultura perene, né, onde a planta daninha está ali o ano todo, não é como uma cultura anual, que às vezes você tem um intervalo ali de plantio, de colheita, aí você revolve toda a área, né? Para a planta perene é um pouquinho mais difícil, viu, Jaime? Por quê? Porque um pomar adulto hoje, tudo bem, ele não chega mais na idade que chegava antigamente por outros problemas, né? Como HLB, por exemplo. Mas mesmo assim, você vai passar ali 15 anos do pomar, vamos projetar isso, 15 anos do pomar com a população de daninhas ali. Então, além do herbicida, tem algumas novas técnicas, tem alguns novos equipamentos que por eletricidade, com descargas elétricas, ele mata as plantas daninhas. Tem também alguns equipamentos, mas ainda que falta muito estudo ainda sobre utilização de fogo, mas é um negócio ainda muito obscuro ainda, não se sabe muito bem. Tem a parte de jatos de vapor de água com alta temperatura, que é um negócio legal também, que tá para chegar aí, esse tipo de equipamento. Além disso, Jaime, não tem muito o que mais inventar, não. Tem as roçadoras, tem até um outro tipo de roçadora que ela consegue ir na frente, assim, acho que é front crop o nome dela, que ela consegue ir até na frente do trator e ela entra um pouquinho na planta, depois ela sai. Então não tem muitas alternativas novas, tá? Beleza. Rodrigo, eu vou te fazer mais uma pergunta sobre um comentário, eu gostaria de discutir com você. Na sequência, se você puder, se você tiver disponível, gostaria que você mostrasse o seu material para os nossos espectadores. Mas antes de mostrar, eu queria comentar com você sobre custos. Você citou sobre o ciclo vicioso
no uso exacerbado de glifosato, no uso inadequado, que vai gerar, que não vai só simplesmente não entregar o resultado que é buscado pelo produtor rural, vai gerar baixa produtividade. Então, quando se pensa em danos, vai gerar baixa produtividade, ele gastou muito comprando um produto que era para trazer lucro, trouxe prejuízo, além de gerar intoxicação tanto da planta quanto do solo, quanto daquele produto que alguém vai consumir. Então, é um dano inestimável e mensurável. E muitas vezes o produtor pode falar, mas se eu for fazer outros métodos, isso vai me custar. Como que você vê isso sobre diminuir o uso do glifosato, adotar práticas alternativas, práticas essas que você citou? O preço pode se compensar, pode ficar talvez até mais viável para o produtor, que ele vai diminuir o gasto com glifosato, defensivo químico são muito caros, a gente sabe disso, ele vai diminuir o gasto com glifosato e a gente espera que tenha uma produtividade melhor. Como que a gente pode aprofundar nessa questão de custos? Jaime, esse é um ponto delicado, falta informação na literatura sobre isso, tá? Sobre parte de custo. Lógico que quanto mais ele usar o herbicida, mais ele vai gastar. E lembrando que o glifosato ele teve um aumento muito considerável aí nos últimos 2 anos, com toda a crise econômica mundial, né? E com a falta desses produtos no mercado. É uma questão, como eu falei, é difícil, não é fácil. A gente tentou mensurar isso até na minha tese de doutorado, e eu tenho uma parte que talvez eu possa mostrar aqui, que, assim, isso a gente não mostrou no dia de campo, era um passo a mais, seriam programas de herbicidas, né? Programas com outros tipos de herbicida, herbicida que fica mais tempo no solo, que você não precisa ficar entrando tanto com a máquina, tanto com gasto de combustível para aplicar, você aplica uma vez, ele fica mais tempo ali no solo, né? Então, nisso, eu posso até encontrar aqui e te passar alguma coisa. Agora, sobre o glifosato, fazer essa mensuração do custo do glifosato alto, ou sem ele, né, utilizando outra técnica, é um pouquinho difícil. Mas eu acho que eu consigo mostrar um slide aqui, Jaime, deixa eu só procurar ele certinho. Só um minutinho que eu já mostro aqui para vocês. Eu tenho bastante coisa aqui. Eu vou colocar aqui, não sei se já está aparecendo aí, mas eu vou procurar um slide específico, tá? Ó, eu acho que eu posso mostrar primeiro do glifosato que a gente tem, tá? Por exemplo, isso daqui é um... Vou mostrar aqui só um minutinho. Deixa eu achar ele aqui. A gente fez uma análise de custo para esse programa de herbicida que eu estou falando a seguir, tá? Mas o que dá para mostrar aqui para quem está vendo, tá? Eu tenho esse resultado aqui, Jaime, tá na tela aí? Está, pode seguir. O que é isso, pessoal? Quem está assistindo isso são dados da produtividade acumulada de 5 anos desse pomar de laranja-pera, né, da safra aí 2016-17 até a 2021, tá? Então, o que a gente tem aqui? A nossa testemunha. A gente tem 4 dosagens de glifosato, né? Sem ele, aqui em cima, aqui dá para... Não sei se o meu mouse está aparecendo, mas dá para ver ali em cima ao 0, 540, 1080, 2160. Quanto mais forte a cor... Tá aparecendo meu mouse aí, Jaime? Ou não? Está aparecendo sim. Tá, e agora também? Também. Ah, então beleza. Deixa eu mudar aqui e ver se fica um pouquinho melhor. Ó. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Desde o 0, né, gramas de equivalente ácido por hectare, até 2.160, que foi a dose maior que a gente utilizou, com uma aplicação no ano, 2 aplicações, 3 e 4, tá? E aqui, ó, é a produtividade acumulada por hectare, então a tonelada por hectare, o tanto que produz pela área, tá? Então isso, lembrando, é acumulado de 5 anos, tá? Essa faixinha vermelha aqui mostra o quê? Mostra a nossa testemunha, que foi só com capina manual. Aí o que a gente vê? Começa a aumentar a aplicação do glifosato, começa a aumentar até um pouco a produção, né? Só que aqui começa a ter, começa essa, se fosse uma curva, começaria a descer. Com 3 aplicações no ano com a dose mais alta,
a gente teve uma queda de quase 50 toneladas por hectare, né? Agora, imagine isso fazendo o preço da caixa de laranja e o quanto que não dá, né? Em 5 anos aqui, ó, mais de 1.000 caixas de laranja. E isso aqui com 3 aplicações. Então, até 3 aplicações nessa dose, ok, a gente conseguiu aumentar. Só que se a gente vê aqui, ó, beleza, 3 aplicações é bom? Nem sempre. A gente pode ver aqui que com a dose alta teve essa queda de quase 50 toneladas, tá? E com 4 aplicações no ano. O melhor foi na dose mais baixa. Com a dose intermediária, que foi bom com 3 aplicações, com 4 aplicações já começou a ter queda, de novo. Ou seja, o negócio é a dose, é aquela velha máxima, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? E isso é válido para toda a agricultura. Então, ó, por exemplo, na dose mais alta, que seriam 6 litros do Roundup original, uma queda aqui de 64 toneladas por hectare. É muita coisa mesmo. E aí, o que eu consigo te mostrar aqui, Jaime? Isso daqui já é uma coisa nova que a gente não mostrou ainda. Posso mostrar, Jaime? Um programinha Por de herbicida favor, que a gente montou. por favor. Isso daqui, pessoal, para quem está vendo aqui, a gente montou um ensaio que seria um próximo passo, tá? Isso não estava no dia de campo, a gente achou que não ia dar tempo, então é uma coisa nova, a gente pode fazer num novo dia de campo mostrar isso, viu, Jair? Já convida todo o pessoal que está assistindo aí para ir lá no Centro de Citricultura. Aí é O o convite já seguinte... está feito. Vou aproveitar a sua brecha para dizer que o Projeto Fruta Resiliente tem uma parceria com o Centro de Citricultura Silvio Moreira, que é referência mundial em estudos e pesquisas dos citros. O centro está aberto todos os dias, de segunda a sexta, e sempre aberto a receber produtores rurais. Então, sem dúvidas, na primeira oportunidade, vamos fazer um outro dia de campo para levar os produtores do projeto, mas fica aqui o convite do Rodrigo para conhecerem o centro, conhecerem os estudos e pesquisas que tem lá, que com certeza serão muito bem recebidos pelo Rodrigo, pelo Fernando, pelo Dirceu e pelos diversos pesquisadores que estão lá no centro. É isso aí, Jaime. Fala para o pessoal aí que eu só vou mostrar se todo mundo falar que vai, senão a gente para por aqui. Ô, É isso Jaime. aí, aproveitem o chat, tem bastante pergunta aqui, daqui a pouquinho a gente já vai trazer essas perguntas para discutir, eu e o Rodrigo aqui com vocês. Aproveitem o chat para pedir mais um dia de campo, que a gente só vai organizar a data. Ô, Jaime, o seguinte, ó, isso daqui foi um pensamento além da roçagem ecológica utilizando só pós-emergente, só o glifosato, tá? A gente tentou fazer programas de herbicida com herbicidas que são aqueles pré-emergentes que ficam no solo, herbicidas pós-emergentes, que é o glifosato, por exemplo. A gente fez a mistura desses 2 tipos de herbicida, o pré-emergente e o pós, e também alguns herbicidas que têm essa dupla atividade tanto no solo quanto na planta emergida, né? Aí, ó, aqui, isso daqui a gente está mostrando meio que de primeira mão aqui, isso daqui é um programa de herbicida, como eu falei, né? E além disso, tudo que eu vou mostrar aqui tem tanto com a palha e sem a palha, e eu posso mostrar um pouco vou abrir a produção e custo lá um pouquinho lá no fim, tá, Jaime? Acho que vai ser bem interessante. Então, o que a gente pensou aqui? A gente pensou assim, os herbicidas pré-emergentes, ele tem uma característica que é a solubilidade dele, tá? Ele tem épocas que, se você posicionar ele na época mais correta, você consegue uma maior eficácia dele. Então, para esse tratamento aqui, ó, pré, a gente teve o Boral, né, que é o sulfentrazone, posicionado aqui, ó, isso daqui é o balanço hídrico da nossa região, então começa a ficar o saldo positivo no solo aqui, em outubro, né, começam as chuvas. Então, ele foi posicionado aqui, porque essa é a melhor época para ele. E depois, lá em janeiro, uma segunda aplicação, que seria o Allium, que é um outro produto, tá? Que ele fica no solo mesmo em época com alta umidade e alta chuva, tá? Aí, para o programa de pós-emergentes, tem o Roundup, a gente colocou ele numa dose, uma dose mediana para a gente testar ele no programa, e depois o HIT da BASF. Aí o pré mais o pós é a mistura desses dois, tá? Tanto nessa primeira época, que é a primavera, e depois o verão, e o flumezinho de Huron, tá?
E aí, às vezes, em abril, nas épocas de manutenção, a gente usava o Gramoxone, que é o paraquat, que podia usar ainda, né, até 2020. E às vezes, quando precisava aqui, a gente usava um outro produto também, um dessecante, tá? Aí, Jaime, com isso, a gente conseguiu, assim, muito controle de planta daninha, melhorou bastante o sistema, tá? E eu tenho alguns resultados aqui de produção, tá? Primeiro, eu vou mostrar que depois desse sisteminha que a gente fez, a gente adicionou alguns graminicidas, porque ficou mais difícil mesmo o combate, começou a selecionar gramínea, o que acontece normalmente, então a gente colocou Select em alguns tratamentos, e no Flumizinho aqui a gente colocou Roundup junto. Então tá vendo, a gente não está excluindo ele, só está usando ele de forma moderada. E o interessante, a gente fez o programa aqui com tratamentos com 4 mecanismos de ação no ano, até 6 mecanismos de ação no ano. Isso é manejo de planta daninha mais certo, né? E a gente trocou o Paraquat pelo Reglone, porque o Paraquat ele não pode mais ser vendido, né? Então, pulando lá já para a produção, deixa eu achar aqui para mostrar. Isso daqui não estava no script, mas acho que é interessante, viu, Jaime? O que a gente tem aqui? Reais por hectare, com a roçagem convencional e com a roçagem ecológica. Para quem talvez não assistiu, não participou do outro, eu posso mostrar uma foto depois, Jaime, se você quiser, para mostrar só a diferença, tá? Por favor, a ilustração vai facilitar para que os nossos espectadores consigam assimilar melhor. Então, eu vou fazer isso já, pessoal, porque aí todo mundo vê a diferença, tá? É isso daqui, ó. Olhem aqui na esquerda, a convencional é aquela roçadora mais tradicional zona, né? Que roça a biomassa deixada e deixa aqui na entrelinha, enquanto a ecológica é aquela que roça e joga lateralmente, né? Projeta lateralmente a palha, tá? É importante destacar que para a roçagem ecológica funcionar bem, você tem que ter uma planta boa aqui de cobertura na entrelinha, produzindo alta biomassa para você ter essa alta palhada aqui, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, é mais ou menos assim, pessoal. Aqui, ó, convencional, numa primeira roçagem, ela só chega um pouquinho aqui a palha, que era onde tinha a, a braquiária aqui nesse exemplo, né? Aqui uma primeira roçagem da ecológica, não cobre todo o solo, e depois aqui, ó, uma segunda roçagem acumulou a palhada. Olha que bonito que fica, né? Palhada todo cobrindo o solo, isso é muito bom, né? Traz todos os benefícios que até você citou também, Jaime. Então, pulando lá para a produção, deixa eu só me achar aqui um pouquinho. Mesma coisa, pessoal, 5 anos, são 5 safras, isso em laranja Hamelin, tá? O que a gente vê aqui? A gente tem todos aqueles programas, tá? Com a ecológica, que são esses gráficos aqui da direita, essas barras da direita, e a convencional aqui. Então, aqui sem palha e aqui com palha, tá? Onde está em vermelho é o investimento em 5 anos, e em azul aqui o retorno do investimento, tá? Então, aquilo que você falou, Jaime, às vezes vai aumentar o custo, mas compensa? É isso que a gente tem que analisar, tá? Por exemplo, se a gente analisar aqui o controle mecânico, não é o químico, que é só o controle por roçadora costal, por exemplo, roçadora mecânica, o custo da mão de obra é muito alto. Então, em 5 anos, o acumulado aqui foi mais alto. Aí, se você pega um herbicida pré-emergente, ele é mais caro que os pós-emergentes também. Só que o retorno dele é maior. Aí eu vou mostrar aqui uma animaçãozinha que mostra isso. Para quem usa só glifosato, ou HIT, ou usava o Paraquat, por exemplo, isso daqui é um custo que a gente projetou. Isso daqui só o controle de daninha, tá, Jaime? Esquecendo as outras coisas, tá? Os Sim, outros sim. insumos e tal. Só para a gente isolar, para entender melhor sobre planta daninha, o manejo. Então, se a gente pegar aqui do pós, que ele é mais barato, por esse pré mais pós, que é aquele que tem vários herbicidas juntos, né? Tem um aumento de custo aqui de quase de R$ 4.000 acumulado em 5 anos, né? Só que o retorno para cada um que a gente investiu aqui voltou 5, Jaime. Então, só de usar aqui, ó, eu não estou falando de roçagem ecológica ainda, na convencional, tá? Eu gastei 4, mas voltou 20, tá? Aí, quando eu vou lá na ecológica, aí que é legal, porque também aumentou 4. A ecológica eu não contei nessa conta, ela é 20% mais cara, mais ou menos, do que a roçadora convencional. Só que a cada um que a gente investiu aqui, voltou 7, Jaime.
Então, aqui, ó, teve quase 30 mil reais a mais. O que que isso daqui muda disso daqui? O que que muda desses 79 mil aqui para esses 109 mil aqui, que é o acumulado, tá? Muda que aqui a gente tem a palha. Só a palha já deu esse belo ganho aqui. A cada R$ 1 investido no controle de daninha, voltou 7. Só a palha. Controlou planta daninha, mas teve mais umidade do solo, teve liberação de nutriente. Olha o ganho, olha o que o pessoal está perdendo para quem, assim, deixou de lado essa técnica. Entendeu, Jaime? Rodrigo, então não é gasto, é investimento. Perfeito, é investimento. Ó, você pode ver que eu coloquei aqui em vermelhinho, investimento. Pode investir em controlar a planta daninha sem dó, pessoal. Não, sem dó também não, né, Jaime? Moderado. Nacional, Porque é um sustentável. investimento. Tem uma frase famosa que a gente falou lá, e eu vou colocar aqui, para quem não estava no campo. Isso daqui é do especialista da FAO, que é a maior autoridade de alimento no mundo. O que que ele fala? Ele fala que planta daninha, a gente não dá tanta importância quanto praga, seca, inseto e doença, que o dano a gente vê na planta, né? Agora, as daninhas, elas não chamam tanta atenção por isso. Só que elas promovem estragos em silêncio, ano após ano. Eu gosto muito dessa frase, porque o produtor ele não sabe o tanto que ele pode perder com planta daninha. A gente tem estudos mostrando que quase 80% da produção reduz só por causa de planta daninha, Jaime. Maravilha, muito obrigado, Rodrigo. Aproveito para lembrar você que está nos assistindo, acesse o portal Citrus Conecta, acesse nossos materiais, as nossas outras lives que fizemos, as cartilhas que produzimos e diversos outros materiais, todos voltados para vocês, produtores rurais. Acessem o conteúdo, baixem, todos estão disponíveis. Aproveitem para entrar também no nosso grupo de WhatsApp. O link está disponível aqui no chat do YouTube. Rodrigo, sensacional tudo que a gente já falou aqui. Esse assunto é tão interessante, do mesmo jeito, da mesma forma que foi lá no dia de campo, que despertou tanto interesse nos produtores, é o que tem acontecido aqui. Eu estou vendo o chat, diversos produtores, diversos espectadores já mandaram algumas perguntas que eu quero trazer aqui para você ir respondendo, para a gente ir conversando sobre elas, tá bom? Perfeito. Eu vou começar aqui. Tem uma pergunta, uma pessoa, ela fez uma pergunta a respeito do paraquat. Até eu posso entrar com você nesse assunto. É o Fabrício Ferreira. Se não me engano, o Fabrício é lá de Santa Salete. Fabrício, um grande abraço, um produtor muito ativo no nosso projeto. Ele vem perguntar para a gente se a gente tem alguma informação, se o paraquat tem alguma possibilidade de voltar ao mercado. Como você mesmo disse, ele foi extinto no Brasil em 2020, né? Para citros, eu acho que foi através de um decreto, foi possibilitado utilizar o estoque até março de 2021. A partir disso, extremamente restrito o uso do paraquat. Você tem alguma informação se existe alguma possibilidade do paraquat voltar? Jaime, eu acho que é meio que impossível voltar, tá? Porque isso foi mundial, em datas diferentes, em datas distintas, mas ele acho que não volta no mercado, não, porque o problema dele era mais relacionado à saúde do aplicador. Era no momento da aplicação, se a pessoa não usava EPI corretamente, pelo que os estudos mostravam, esse era o grande problema do paraquat, tá? Tem o diquat, tem alguns parecidos com ele que estão no mercado, mas o paraquat acho que não volta não, viu? Obrigado. Também é a minha percepção. Eu trabalhei com muitos padrões internacionais de certificação e via que, de fato, a utilização do glifosato estava contida nos protocolos que são de uso universal internacional. Então, de fato, não é uma exigência apenas do Brasil, do Ministério do MAPA, é global, né? Rodrigo, quando a gente estava conversando, que você citou sobre a influência do glifosato na diminuição da produtividade de citros, o Ivan Streit, ele veio com uma pergunta falando sobre a intoxicação, se ela se deu por deriva ou se foi por via radicular, no seu estudo.
Então, Jaime, essa é uma pergunta muito boa, muito interessante, tá? Assim, a literatura mostra, alguns trabalhos mostram que o glifosato, quando ele entra em contato com o solo, principalmente o argiloso, ele já fica absorvido ali, ele não fica disponível para a raiz do citros absorver. Da raiz dos citros, não tem estudos que mostrem isso para citros, tá, Jaime? O que que acontece? Isso é muito assim, acho que foi meio que boca a boca, e tem alguns trabalhos que falam um pouco disso, mas tem alguns trabalhos que defendem que, dependendo da dose que você utiliza, não é tão rápido assim que o glifosato fica absorvido no solo, tá? A gente está fazendo, nesse momento, um experimento com isso, mas a gente não tem dados para trazer ainda, tá? Só que a gente meio que conseguiu inferir nesse estudo que, além da deriva, pode sim ter tido contato com as raízes de citros, porque a gente sabe que os citros têm muito daquelas radicelas, que são aquelas raízes superficiais. Então, uma alta dosagem ali, com certeza pode ter absorção radicular, sim. Eu acho que logo a gente tem novas informações sobre isso, viu, Jaime? Maravilha, muito obrigado, Rodrigo. A gente tem aqui o senhor Vair, lá de Limeira. Ele conta para a gente um relato e faz uma indagação. O senhor Vair conta que tenho tentado não usar glifosato, um pouco de inchada, e estou tentando estudar outra alternativa, como, por exemplo, a utilização de braquiária. Então, ele pergunta para a gente se é viável, se a utilização de braquiária para minimizar a erva daninha e aproveitar como adubo verde, se faz sentido. Sim, faz muito sentido, Jaime. A gente defende muito. Acho que quem talvez não assistiu a outra live suas, né? Talvez perdeu essa importante informação. A braquiária, ela pode ser uma amiga dos citros ali, e a gente testou isso. A gente testou durante 7, 8 anos, Jaime. A gente testou a braquiária decumbens, que elas são africanas, né? Mas a gente fala que ela é natural daqui porque ela já está disseminada, já está tão disseminada no país, ela é a gramínea mais disseminada no país, a Brachiaria decumbens. E deve ter um porquê dela ser tão disseminada assim, né? Ela é muito agressiva, Jaime. Então, esse produtor, ele só tem que ficar atento porque tem opções novas. Por exemplo, a gente testou a Brachiaria rusiziensis, que é uma braquiária que vem ganhando muito mercado. Ela não é tão agressiva assim quanto a decumbens. Então, ela está ali naquele... Ela é mais amiga dos citros do que inimiga, vamos falar assim de uma maneira grosseira. E o que a gente testou durante muito tempo é isso. As braquiárias, quando elas estão na entrelinha dos citros, elas competem com as daninhas que estão perto das plantas de citros, então tem essa influência, tá? E o importante é ele implantar essa Brachiaria rusiziensis, que ela sim vai ser uma melhor planta para se consorciar com os citros, tá? É uma estratégia muito boa, e se você associar a roçagem ecológica, você vai trazer toda essa massa da braquiária para os citros. Só para vocês terem noção, teve um ano que a gente não precisou colocar adubação potássica nos citros, de tanto potássio que veio da palhada, Jaime. Isso na época, sei lá, acho que isso foi uns 5 anos atrás, não era uma informação assim tão impactante quanto hoje, que todo mundo escuta falar sobre o preço de fertilizante potássico pela guerra, né, da Rússia com a Ucrânia. Sim, como você disse, diante desse cenário hoje que está incerta a disponibilidade de fertilizantes no Brasil, a gente utilizar isso de forma natural e orgânica, melhor impossível, né? Rodrigo, e Perfeito. complementando tudo isso que você falou, né, que o senhor vai comentando sobre a utilização de braquiária e a disponibilidade de matéria orgânica no solo, todas aquelas vantagens, né? Cobertura de solo, diminuição de impacto da chuva que pode causar erosão, diminuição da perda de água do solo por umidade também, é só benefício. Então, seu Vai, é uma baita estratégia utilizar a braquiária como alternativa. Eu venho trazer mais uma pergunta aqui, que é do Elzio Ferreira.
Ele pergunta para a gente se você tem algum estudo que fala sobre tristeza e o declínio em relação ao aumento com o uso de glifosato. Não, Jaime, não temos essa informação, tá? Mas o que se sabe? O glifosato, ele age numa rota específica das plantas, tá? É uma rota metabólica, e o fim dela são 3 aminoácidos que eles fazem compostos de defesa da planta contra patógenos, contra insetos, tá? Então, se a planta está, vamos falar assim, intoxicada, a gente acredita muito que baixa as defesas dela contra qualquer doença, viu, Jaime? Não tem uma informação, assim, um ensaio, um experimento mostrando isso, mas a gente sabe aonde o glifosato age e sabe que o fim é esse. Se a planta estiver intoxicada, ela vai ter menos desses produtos que ela produz, né? E ela vai ter menos defesa contra as doenças, viu, Jaime? Maravilha, maravilha. Rodrigo, eu vou trazer uma última pergunta, que é que ela veio também. Ela fala assim, deixa eu encontrar, herbicidas pré e pós-emergentes aplicados juntos, associados com roçadeira ecológica, época de cada tratamento, estágios de plantas, ou seja, você consegue sugerir um manejo com essas práticas alternativas, um posicionamento? Jaime, se eu puder mostrar de novo aquela imagem, acho que aquela imagem a gente consegue mostrar bem, né? Que tem o programa que a gente fez. Você acha que é válido mostrar? Pode ser, por favor. Tá, deixa eu colocar aqui de novo, só um minutinho. Para o telespectador aí que está assistindo a gente, nesse experimento, que até a gente vai conseguir publicar logo mais sobre ele, eu só estou procurando o slide aqui, tá, pessoal? Seguinte, o posicionamento que a gente usou foi esse. Eu não sei se essa pessoa que fez a pergunta viu aquela hora, né? O que acontece? Aqui a gente fez os tratados. Além do controle mecânico, que é só o físico, não tem químico, esse daqui é o programa de herbicida que a gente montou, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem que ver aqui a data, ó, agosto, setembro, outubro até julho aqui, né? E, por exemplo, aqui para o pré, é aquilo que eu vou repetir aqui, se a pessoa não viu, tem um posicionamento do Boral, que é um excelente herbicida pré-emergente, utilizando na época mais correta dele, que é a época que não tem tanta água no solo e não chove tanto. O Allium, que é o Idaziflano, uma época que ele aguenta ficar mais no solo, mesmo com época de muita chuva e muita umidade, tá? Tá aparecendo meu mouse aí, Jaime? Tá sim. Ah, então beleza. E o que a gente achou melhor foi a associação deles, tá? Do pré mais o pós, esse que deu os melhores resultados. Eu vou procurar aqui um slide para mostrar isso, tá? Só para vocês verem e entenderem melhor o que acontece. É um slide que tem bastante informação, isso daqui é do ano 2 desse experimento, esse experimento já está indo para o 6º ano, tá? Pessoal, tem muita informação, só que escuta aqui o que eu vou falar, que acho que é mais importante. Tem aqui dado de número de daninha por metro quadrado, né? Tem desde a testemunha aqui com convencional e ecológica em 3 datas, vai aumentando essa corzinha aqui, é a data. E o que a gente viu, Jaime? Quando você tem a associação do pré-emergente que fica no solo, mais o pós-emergente, você teve um controle ali de quase 100%. E o interessante é aquilo que eu te falei, Jaime. Não teve diferença tanto entre a convencional e a ecológica nesse pré mais pós. Não teve diferença de controle. O que é isso que eu estou querendo dizer? O controle foi tão alto que a palhada ela não influenciou no controle de daninha, porque já controlou quase que 100%. Só que quando a gente vai olhar a produção, o que aconteceu quando a gente tinha a ecológica? Eu vou colocar aqui para o pessoal ver de novo. A ecológica, de 79 mil aqui de retorno, foi para 109. Mas aí você me pergunta, Rodrigo, não foi 100% de controle de planta daninha? Foi. Os dois, tanto com a convencional, tanto com a ecológica. Só que esse ganho aqui, deixa eu ver que eu acho que eu tenho uma animaçãozinha aqui, ó.
Esse ganho aqui de 30 mil a mais são puramente os benefícios da palhada. Se eu já controlei 100% do daninho, o que veio são os outros efeitos, certo? E aqui, ó, eu vou mostrar mais um slide que eu acho que vai caber bem nisso, só um minutinho aqui. Vamos ver aqui, pessoal, deixa eu ver, é isso daqui que eu queria mostrar, tá? Quando a gente tem só o pré-emergente, aqui, ó, o rapazinho aplicando e as moléculas aqui, ó. Quando a gente tem só o pré-emergente, lembrando que citros tem bastante planta daninho durante o ano todo, às vezes escapa, não fica 100%. Então, se você usa só o pré-emergente, se ele cai aqui nas plantas daninhas emergidas, se ele cair na folha, ele vai, às vezes, ficar na folha dessa daninha e não vai agir muito. Agora, o que acontece depois que essas plantas daninhas, se elas morrerem e tal, ele desloca só um pouquinho para baixo. Agora, quando eu aplico o pré, que é o amarelinho aqui, com o pós, os dois juntos, eles vão combinar os efeitos deles. O que vai acontecer? Se tem planta daninha emergida, essa planta daninha vai secar por ação do pós-emergente, tá? E depois, quando essa massa da daninha ela for se desintegrando, esse pré vai voltar para o solo. Então, por isso que a associação dos dois foi o melhor, Jaime. Acho que eu consegui mostrar aí um pouco mais com essa animaçãozinha aqui para a pessoa entender o porquê de se utilizar os dois. E eu tenho imagens aqui que mostram isso, ó. Quando a gente tem o pré, tanto na convencional quanto na ecológica, fica um pouco de daninha, não dá muito controle. Só pós, o controle não foi legal na nossa área lá, que tem uma altíssima pressão. Aí quando você vem nesse pré mais o pós, olha que legal. Tá limpinho de daninha, só que aqui não tem a palha e aqui tem a palha. Então, o posicionamento é esse, usar os herbicidas corretamente e a mistura, porque é difícil você começar uma aplicação sem nenhuma daninha no solo, certo? Então, você precisa da ação do pós para ele ajudar o pré. Então, isso que foi o legal do nosso ensaio, tá? Rodrigo, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta da dona Sandra, uma produtora de Mogi Guaçu. A gente citou aqui sobre braquiária. Ela perguntou qual espécie, qual variedade. Qual variedade da braquiária que a gente utilizou? Exato. Foi a que a gente achou melhor foi a rusisiensis, tá? Ela pode... o nome científico, né, é Braquiária rusisiensis ou Urocloa rusisiensis, né? Tanto faz esses dois nomes. Só que o nome comum da rusisiensis ficou rusisiensis mesmo. Então você encontra para comprar sementes como Braquiária rusisiensis, tá? Quer ver Maravilha. se eu tenho alguma coisa para mostrar o nome aqui, o jeito que é, Jaime? Você acha que tem necessidade? Não precisa, não precisa. Obrigado. Tá bom. A gente está chegando à reta final e eu quero fazer uma última pergunta para você, Rodrigo. Na verdade, essa pergunta vai ser um compilado de tudo que a gente já falou aqui. A gente citou diversas práticas alternativas. Então, a minha pergunta é, considerando toda a sua experiência com pesquisa, considerando o seu estudo de 5 anos, que se transformou num artigo, que a gente está falando aqui dele também, que despertou tanto interesse nos produtores no dia de campo, qual dica você diria aos produtores que fazem apenas o manejo convencional com herbicida? A dica que eu dou, Jaime, é, primeiro, procurar onde tem informação, viu, pessoal? Eu sei que às vezes é difícil chegar para vocês a informação e a Solidariedade e o Centro de Citricultura estão de parabéns por essa parceria, por fazer essa ponte, tá? Mas a dica que eu dou é você não usar somente um mecanismo de ação, você tem que usar herbicidas, vários herbicidas com diferentes mecanismos de ação, tá? Primeiro, por exemplo, o glifosato, você não pode ficar usando ele, senão você continua a intoxicar a planta, tá? Você tem que usar um outro herbicida até para evitar isso, tá? E assim, você rotacionar os herbicidas, você tentar ter esse manejo da roçagem ecológica. A gente escuta falar tanto de manejo integrado, que tem que ter o manejo químico com o físico, com o biológico, e a roçagem ecológica é uma opção. Vale muito a pena ir atrás da informação da ecológica, vale a pena implementar a braquiária na entrelinha, mesmo se a pessoa não tem ecológica. Isso acho que é legal falar, viu, Jaime?
Só dessa competição que a braquiária tem na entrelinha já ajuda no controle de planta daninha. A gente tem esse dado, tá? Mostrando. Mas, assim, não tem uma fórmula certinha, né? Não tem uma receita de bolo. Cada área vai ter as daninhas ali que são as principais, as dominantes, tá? Procurar um engenheiro agrônomo para conversar sobre. Já vai com essa informação para ele. Eu vi lá uma palestra que o pessoal ia rotacionando os herbicidas, tem um negócio do herbicida pré-emergente. Começa a perguntar, pessoal. Começa a tentar ir atrás dessa informação, tá? A gente está trazendo aos poucos, né? Eu acho muito legal que talvez isso continue e a gente vai trazer mais ainda, mas a dica é essa, não usar o mesmo para evitar resistência e evitar a intoxicação da planta, tá? E se você está precisando colocar aquela dose extra para controlar, é porque você está usando o herbicida errado. Acho que essa é uma dica muito boa, Jaime. Se não está controlando, você tem que trocar o herbicida, porque tem no mercado herbicidas mais eficientes para o seu problema, tá? É só diagnosticar qual é a sua principal planta daninha, tá? Diagnostica ali no seu campo as 3, 4 piores ali, que são as que dominam, e pergunta para um engenheiro agrônomo qual herbicida que faz o melhor controle delas, tá? Excelente finalização, Rodrigo. Principalmente a sua dica valiosa sobre, que eu reforço aqui para os produtores, busquem orientação profissional, busquem estudo. Como a gente citou aqui, o Centro de Citricultura está aberto para receber produtores, os pesquisadores estão sempre lá disponíveis, diversos estudos a cada dia sendo disponibilizados. Falando em assistência técnica, mais uma vez eu venho dizer, o Projeto Fruto Resiliente oferece assistência técnica gratuita para produtores de laranja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A gente oferece treinamentos gratuitos, diversos materiais, como essa live, a gente sempre está conectando produtores à pesquisa, diversos materiais. Então, o que mais tem disponível hoje são possibilidades de conhecimento para os produtores. Então, o meu recado é que não fique apenas no convencional. Consultem profissionais, busquem pesquisas. Infelizmente, o nosso tempo acabou por hoje. Mais uma vez, se você é um pequeno produtor de laranja e quer participar do projeto Fruto Resiliente ou quer entender melhor como funciona, mande uma mensagem para a gente por WhatsApp. Os contatos todos estão aqui na descrição desse vídeo. Ele ficará disponível no YouTube. Se você quiser rever ou enviar para alguém que você acha que possa se interessar, fique à vontade. Nos próximos dias, como eu citei aqui no decorrer da live, a gente está fazendo um podcast com o Rodrigo. Ele vai ser disponibilizado no nosso grupo de WhatsApp, vai ser disponibilizado no YouTube e também lá no Citrus Conecta. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você, Rodrigo, pela valiosa contribuição aos nossos produtores e espectadores. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar desse evento. Muito obrigado ao Centro de Citricultura Silvio Moreira, muito obrigado, Fernando, Dirceu, por sempre estar contribuindo tanto com o Projeto Fruto Resiliente e principalmente com os nossos produtores, com a citricultura não só brasileira, mas mundial. O trabalho que vocês fazem é essencial. Obrigado ao time de comunicação da Solidariedade, Mariana Leite, Luiz Fernando. Quero agradecer também a Iris, a Selma, Éder, Eide, Guilherme e todos os outros colegas da Solidariedade. E obrigado a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Um grande abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.